A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é a pastora Vera. Glórias ao Senhor por esse dia, né, irmãos? Que mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Com certeza, assim como o Senhor falou comigo, nesses capítulos que eu estou conversando com os irmãos, que são do capítulo 1 até o 5 de 2 Samuel, assim como Deus está falando comigo, com certeza fala com os meus amados irmãos também. É uma leitura bíblica diária, é um momento em que a gente ouve, mas também aprende muitas coisas. O Espírito Santo ensina muitas coisas para a gente, irmãos. Não é uma simples leitura, digamos assim, simples no sentido de só ler, sem abstrair algo bom para a nossa vida, né, meus amados? É assim que eu vejo a leitura bíblica diária e tenho certeza que meus amados irmãos veem assim também, abstraindo ensinamentos para a vida cotidiana, para a nossa vida, né, meus amados? Irmãos, ontem nós vimos Davi estabelecido em Hebrom, né, ali como rei de Hebrom, e a gente sabe que toda aquela caminhada, né, até ele chegar lá, ele fez, como é que se diz, o seu trabalho, ele de alguma maneira, ele conquistou pessoas a seu favor, né? Tanto que ele foi ungido rei ali em Hebrom, porque ele era bem quisto pelas pessoas, né? A gente sabe que o fato de Saul ter perseguido Davi, né? Davi se tornou um fugitivo por muito tempo, mas Davi nunca ficou parado, irmãos. Davi era assim muito carismático, ele conseguia, né, ajudar as pessoas. A gente vê que o seu próprio exército é formado de pessoas que ele ajudou, que ele concedeu a oportunidade de se tornarem pessoas mais dignas, né, irmãos? Os valentes de Davi foram pessoas desiludidas, né, com o programa de governo de Saul, porque Saul tinha as suas preferências tribais, ele fazia dissensão entre as pessoas. Às vezes também, Saul perdia muito tempo perseguindo Davi, e muitas vezes deixava, digamos assim, que o seu trabalho de lado, né, irmãos? E como diz, Davi foi muito assim, abençoado por Deus. Por onde ele passou, ele recebeu apoio, né? Por exemplo, ele nos clãs de Judá, ele dava presente, tinha políticas de proteção, ele tinha gestos de amizades para com aquelas pessoas. E bem ou mal, até os casamentos que ele teve ali, né, com Abigail e Aionã, fortaleceram as suas alianças políticas, né, digamos assim, porque o pessoal das montanhas do sul ali de Judá também, alguns, né, se tornaram, digamos assim, que admiradores de Davi. Aí aqui está, como é que se diz, o partido de Davi é um partido assim de pessoas que o admiravam, né, que viam suas qualidades, dentre as quais a humildade, o amor para com as pessoas, o modo como Davi tratava as pessoas. Querendo ou não, essa liderança dele foi construída aos poucos. Para ele chegar ali em Hebrom, ele constituiu, né, pessoas assim que mais tarde lutariam por ele, né? Claro que ele não tinha interesse, assim. A gente vê que não era por interesse. Davi era assim, era por natureza, tinha um coração bondoso, né? Ele sabia que um dia chegaria seu momento de reinar sobre todo Israel. Mas aquele coração dele era muito bom, irmãos. Um coração cheio de amizade, cheio de respeito, consideração pelas pessoas. Tanto que a gente vê ele elogiando o povo de Jabes Gileade por terem dado um sepultamento digno para Saul, né, que estava sendo o corpo dele sendo tipo humilhado ali, não era humilhado, mas sendo maltratado, jogado, né, levado à vergonha. Tipo os filisteus queriam mesmo mostrar que eram vencedores e brincaram ali, digamos assim, com o corpo de Saul, né?
levaram suas armas para o templo de deusa estranha, de deusa pagã. E é toda aquela brincadeira, o pessoal de Jabes de Gileade, como eu falei ontem, teve misericórdia de Saul, lembrou-se, né, em memória a Saul, né, aos benefícios que Saul tinha feito com eles, como a gente já falou, lá naquela questão dos amonitas, no cerco amonita, deram um enterro digno para ele, o que mais tarde Davi, né, a gente vai ver mais à frente que Davi vai lá e faz isso, tira aqueles ossos de lá daquele local e leva para outro local, que é lá no túmulo do seu pai, né, Quis. Então Davi mais tarde faz essa coisa boa. Então Davi tinha um coração bom, maravilhoso, um coração assim, como diz a palavra, ele era segundo o coração de Deus. Uma pessoa que tinha atitudes assim maravilhosas, sem interesse. Era natural nele fazer todos esses atos de bondade, de misericórdia. Não era para conquistar não, porque no coração dele ele sabia que um dia iria ser rei. Mas, irmãos, como eu disse, ele se estabeleceu ali devido a essas influências. Deus permitiu, né, que ele fosse bom para com aquelas pessoas. E ele, de fato, foi ungido ali publicamente pelos líderes de Hebron, de toda aquela tribo de Judá, para ser o rei, né? Aí alguém poderia pensar, poxa, então ele agora está estabelecido, ele está em Hebron, está na casa, digamos assim, está em casa. Vai ser muito bem tratado, tudo vai correr às mil maravilhas, está tudo ótimo. Irmãos, não é muito fácil. As coisas não acontecem assim, sabe? Como a gente pensa. O nosso pensamento às vezes é equivocado. E como diz a palavra de Deus, todas as pessoas passam por tribulações. Seja quem está no mais alto nível na questão política, sejamos nós, cidadãos comuns, né, irmãos? Todos nós, ou mesmo irmãos da igreja, todos nós passamos por tribulações, todos. Não adianta que as coisas não acontecem bem tranquilo. Nós nunca estamos bem tranquilos em nossas vidas. Sempre ocorrem fatos que nos tiram da nossa zona de conforto, digamos assim. E com Davi não foi diferente, irmãos. Até ele chegar em Jerusalém, muitas coisas vão acontecer. E hoje nós vamos tratar de questões políticas, tá, irmãos? Vamos falar da questão política, porque assim como tinha o povo do lado de Saul, tinha outros do lado de Davi. Lógico que Saul também tinha seus admiradores, digamos assim, tinha seu partido. Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 8. Vamos ver aqui até onde nós conversaremos hoje. Hoje nós iremos ver até o versículo 23, tá? E amanhã a gente vai concluir esse capítulo 2. O capítulo 2, versículo 8 diz assim: Abner, filho de Ner, capitão do exército, Saul tomou a Esbozete, filho de Saul, e fez passar Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim, sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Esbozete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. Ou seja, o tempo que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Mas aqui, irmãos, está dizendo o quê? Que lógico, né? Alguém vai ficar do lado de Saul, alguém quer continuar a dinastia aqui, né? Ficaram parentes de Saul. Acredita-se que esse rapaz nem foi para a guerra, Esbozete, né? Para aquela batalha, que ele continuou vivo, né? Ele está aqui e agora vai ser colocado como rei, né? Como o primeiro rei como é que se diz? Das outras partes de Israel que não é Judá, né, irmãos? Inclusive, foi o primo, né? O sobrinho de Saul, que era capitão do exército de Saul, que o colocou, né? Como rei ali, aquelas demais localidades. Bem, mas aí os conflitos começaram, né, irmãos? Enquanto um grupo estava do lado de Davi, né, querendo que
logo Davi conquistasse todas aquelas partes, né? Digamos assim, que ansiosos para virem Davi reinando sobre todo Israel. Davi estava tranquilo, mas tinha seus, como é que se diz, seus trabalhadores, seus generais, seus guerreiros, que estavam em luta, né, para que antecipar logo essa questão de Davi reinar sobre todo Israel, né, irmãos? E aí aconteceram os conflitos políticos, guerra civil. E eu vou ler aqui os irmãos já viram aqui do versículo 8, que foi exatamente quem foi, né? Isbosete, que foi o filho de Saul, que sobrou diante daquela. A gente sabe que naquela batalha de Gilboa, alguns filhos de Saul faleceram juntamente com ele, mas esse aqui acreditamos que ele não foi. Inclusive o nome dele, né? Isbosete, fala que o nome dele significa vergonha. Vergonha. Será que ele foi covarde e não foi lá para lutar com seu pai, né? Lutar em favor ali da sua nação? Ele não pôde ir lá no dia? O que aconteceu, né, irmãos? Mas isso não vem ao caso, né? Isso não vem ao caso. O problema agora são as questões, são os problemas que vão ficar cada vez mais intensos, as questões políticas. Então, aqui diz assim que o tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. E alguns falam que Isbosete governou a outra parte de todo Israel durante 2 anos só. Só que há historiadores que dizem que não foi somente por 2 anos, né? Ele ficou mais tempo. Há quem diga que ele ficou mais ou menos uns 5 anos, né? Até entrar, até conquistar mesmo toda aquela parte, ele gastou 5 anos. E acredita-se que ele ficou um tempo maior, foram só 2 anos que ele governou, não. Mas isso não é tão importante para nós. O que importa aqui, irmãos, é a questão dos conflitos, a guerra civil, né, que a gente vai ver. Versículo 12 em diante diz assim: Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, Gebeão, e saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi se encontraram uns com os outros perto do açude de Gebeão. Pararam estes de lá, do lado de cá, e aquele do lado de lá. Então aqui, para nós anteciparmos um pouquinho a nossa conversa, esse conflito aqui aconteceu entre esses dois grupos, né? Pegaram 12 homens fortes, valentes de cada tribo, de cada lado, um do lado de Davi e outro do lado de Saul, e colocaram para, né, os seus generais, seus comandantes, lá, aqueles que estavam à frente, os colocaram para guerrear. E o que aconteceu nesse conflito aqui? Todos morreram, todos os 24, os 12 de um lado e os 12 do outro morreram. Não houve êxito. Não houve êxito nessa batalha aqui. Houve um empate. Ambos os grupos, né, ambos os integrantes dos grupos morreram. E aquele lugar foi chamado até Campo de Espadas, que está junto a Gibeão. Só que ali não parou, não. Diante daquela morte, as guerras continuaram. O versículo 17 diz que seguiu-se uma crua peleja naquele dia. Porém, Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Então aqui, irmãos, está dizendo que não houve, como é que se diz? Houve um empate entre aqueles que estavam lutando com as espadas, todos morreram, mas a guerra continuou. E a gente vai ver mais à frente que essa guerra, esses conflitos, quem sempre estava, assim, digamos que sendo vitoriosos, os vitoriosos eram aqueles do lado de Davi. Por que será que eles eram vitoriosos? Irmãos, porque quando Deus está à frente de uma batalha, Deus estava do lado daquele grupo. E aquele grupo era influenciado com certeza por Davi, né? Que a confiança tinha que ser em Deus. Na hora de lutar, Deus que está à frente. É Deus. Não era o homem, não.
O general de guerra estava ali com eles. Lembram-se quando Davi foi enfrentar Golias? Ele falou: eu vou em nome do Senhor. Então, com certeza, Davi influenciava seus guerreiros, seus militares ali, seus valentes. Todos tinham com certeza essa consciência de que a luta é do Senhor. E a contagem baixa ali mais à frente a gente vai ver que muitas batalhas, quem vencia era aquele povo do lado de Davi, né, irmãos? A gente vai ver muito mais à frente, porque olha só, Davi perdeu 20 soldados numa daquelas batalhas, que está em 2 Samuel do 2, do 12 ao 32, né? E o que aconteceu? O resultado dessa guerra foi o seguinte: Davi perdeu 20 soldados, incluindo, né, o sobrinho dele, que foi morto também nessa batalha. E Abner, que era o chefe lá da parte de Saul, perdeu 360. Ou seja, é uma diferença muito grande, né, irmãos? Por quê? Porque Deus estava com Davi, Deus estava no exército de Davi, Deus estava ao lado do seu povo, que com certeza tinha o temor de Deus. Nas batalhas, nos conflitos, Deus também se fez presente. Então, irmãos, a gente vê aqui que não foram momentos fáceis. Guerra civil iria continuar, a gente vai ver mais à frente que vai continuar. É uma questão de poder mesmo entre as dinastias do sul e a do norte. A de Davi e Judá e a do lado sul, né, também. As demais tribos, né? Mas, à medida que o tempo passava, a dinastia de Davi se consolidava, irmão. Sabe por quê? Tem uma coisa muito linda aqui. Porque da tribo de Davi é, como é que se diz? Ancestral, né? Ascendente, digamos. Ele é ascendente de quem? Do nosso rei Jesus. Então, não haveria de jeito nenhum a possibilidade, segundo a palavra de Deus, do reinado de Davi acabar ali, de Davi morrer ali, tudo acabar. Seus filhos, tudo ali mais à frente acabar, não. Porque de Davi, é claro que Davi vai ter muitos problemas com os filhos mais à frente e tal. Mas aqui mostra que Davi foi sendo vitorioso em todo Israel, porque era projeto de Deus que da tribo dele, mais à frente sairia o nosso rei Jesus, lógico. Graças a Deus. A gente vê que mesmo Davi cometendo falhas, né, irmãos, ele teve casamentos ali com várias mulheres, e futuramente a gente vai ver que ele teve muitos problemas, né, com a sua família, devido a algumas atitudes dele. Mas querendo ou não, a Bíblia diz que lá no 1 Samuel 25, que Abigail e Ahinoam foram relevantes na vida de Davi, no sentido assim político, porque elas houve aliança, né, com algumas clãs da montanha do lado sul de Judá, que também favorecia Davi, né, irmãos? E a gente vê aqui que Davi tem a proteção de Deus, apesar de suas falhas, e vai vencendo. Os conflitos vão acontecendo, mas ele vai vencendo, pela graça de Deus. A sua equipe, o seu partido, digamos assim, vai vencendo. Tá? Então, aqui no versículo 17 diz assim: seguiu-se uma crua peleja naquele dia. Isso aqui é mais à frente, porque depois que morreram aqueles homens, depois continuou a guerra. Não parou não, diante da morte daqueles 24 que eu falei, não parou. E mais à frente nós veremos muitos outros conflitos. Hoje eu vou parar aqui no versículo 17, irmãos, para não ficar muito cansativo, tá? E o que acontece? Aqui nós vemos a questão do partidarismo, né, irmãos? Por isso que acontecem os conflitos. É normal, né? É natural, sempre houve a questão de um ficar do lado de um determinado, digamos assim, aqui do rei Davi, e outro ficarem do lado da família de Saul. Isso acontece no dia a dia, é natural a gente admirar determinados candidatos, né, irmãos? A gente fica de um lado, às vezes, e outros ficam do outro. Mas o que não é natural, o que não é bom, irmãos, é que haja tanta confusão.
tanta confusão, tanto problema, como a gente tem visto até às vezes no meio da igreja, né, irmãos? Que a gente vê, por exemplo, lá, eu estava pensando, essa questão do partidarismo sempre isso aconteceu, mas às vezes no meio da igreja, no meio do povo de Deus, é um pouquinho complicado, né, irmãos? Porque lá em 1 Coríntios, do 3, do 1 a 17, Paulo conversa ali com aqueles irmãos e diz assim: com leite eu vos criei e não com carne, porque ainda não podeis. Ali ele está falando da questão de maturidade, que estava tendo um problema assim. Alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, e estava havendo uma certa questão. Quem era de Paulo dizia que era porque ele ministrou para eles conforme o que o Senhor deu a cada um. Tipo assim, foi Paulo que me ganhou para Jesus? Não, foi Apolo. Né? Então estava havendo essa dissensão entre eles, e Deus diz assim, que ele planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, gente. É a questão de a presença de Deus em toda aquela questão de partidarismo. Deus não estava satisfeito com aquela situação, e Paulo estava expressando aqui essa insatisfação diante daquele partidarismo, que estava havendo conflito entre os próprios irmãos. Aí Paulo, para dar um basta, né, de maneira sábia, falou: um planta, o outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Em outras palavras, ele quis dizer: quem manda em tudo é Deus. Esses conflitos políticos, esses conflitos em igrejas, algumas situações em igrejas, em ambientes religiosos também, em ambientes sociais, em todos os ambientes existem conflitos. Mas, na verdade, quem está acima de tudo é Deus. E a gente tem que entender que os conflitos existem, mas quem resolve tudo no final é Deus. Não adianta a gente brigar. Digamos assim, aqui em Israel houve até derramamento de sangue, né, em toda essa luta até morte. E muitas vezes no nosso meio, no meio do povo de Deus, às vezes diante de conflitos por isso, por aquilo outro, né, por questões do cotidiano numa igreja, às vezes acontecem insatisfações, confusões, brigas. Às vezes a pessoa está insatisfeita até porque agora no momento político, irmãos, por exemplo, eu votei em X e o outro votou em Y, isso não pode ser motivo para nós nos desentendermos, porque nós somos cristãos maduros, né, irmãos? Paulo fala aqui que com leite ele criou, mas mais tarde ele deu uma carne para a gente, ou seja, a gente tem uma vida espiritual mais amadurecida. E isso nos diz que não são essas questões, né, tanto questões internas da igreja, quanto questões que vêm lá de fora, questões políticas, que vão abalar nossa amizade, nosso amor um para com o outro, porque afinal de contas nós somos cristãos maduros, porque nós temos o entendimento, né, meus amados irmãos, que quem cuida de tudo é Deus. No final as coisas vão ficar como Deus quer. Aqui eles estavam brigando, mas no final quem ia ser o rei de Israel, quem ia governar sobre todo Israel era Davi. Já estava escrito, Deus já tinha escrito a história de Davi ali como rei sobre todo Israel, irmãos. Tudo bem, conflitos existem, sempre existiram, mas nós, enquanto irmãos, né, não podemos levar para dentro de nossos ambientes, para a nossa igreja, para a nossa casa, determinados conflitos. Nós podemos viver em união, que a palavra de Deus diz assim lá no Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E mais no final diz assim: ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Então, onde há união, ausência de tantas confusões, conflitos por determinadas situações, por defender isso ou aquilo outro, um ponto de vista diferente do outro, tem que ter união, irmãos, porque ali tem a bênção. E nós somos como cristãos maduros, servos do Senhor. Nós temos a consciência, todos nós temos, de que no final tudo fica como Deus quer. Deus já tem a história do Brasil escrita, irmãos, glória a Deus. E eu sei que Deus vai abençoar a nossa nação, porque nós oramos pela nossa nação. Afinal, todos nós estamos do lado do Brasil, com certeza, né, meus amados? E nós vamos orar por toda a nossa nação. E os conflitos, claro que sempre vão existir, mas nós, enquanto cristãos maduros, vamos
evitá-los, né, irmãos? A gente vai, claro que nós vamos exercer sempre o nosso direito de fala, sempre o nosso direito de luta por tudo, né, que é aquilo que a gente defende, mas de maneira bem sábia, né, meus amados irmãos, de maneira sábia. Eu tenho certeza que cada um dos meus amados que estão me ouvindo são ungidos do Senhor, são muito sábios. Tem o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e nós temos a maturidade vinda do Senhor, do conhecimento da palavra de Deus, que nos torna cada vez mais maduros. Como diz aqui Paulo, nós já nos alimentamos com carne, nós não estamos mais como bebês espirituais, a fase do leite já passou, nós hoje somos maduros porque nós já nos alimentamos da carne, ou seja, de algo que dá mais sustância, a palavra de Deus, que olha que presente, Deus vai nos alimentando com a palavra de Deus todos os dias na leitura bíblica diária e nos vários projetos que existem da igreja. Olha que maravilha. Isso nos torna cristãos mais amadurecidos. Por isso eu quis conversar um pouquinho sobre a questão dos conflitos, porque aqui está falando de uma guerra civil que aconteceu e resultou em muitas mortes. Foi permissão de Deus, aconteceu, fazia parte da história. Naquela época existiam muitas guerras e hoje também, né, irmãos, não é diferente. Mas nós, enquanto a igreja do Senhor, nós estamos do lado de Jesus, nós estamos do lado da paz, né, meus amados irmãos? Nós defendemos nossos pontos de vista, mas de maneira sábia, equilibrada, né, meus queridos? E com fé em Deus, tudo vai dar certo no Brasil, porque nós somos a igreja do Senhor. E o que a palavra de Deus diz? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é formada por pessoas amadurecidas. Nós fomos plantados, regados, e o nosso crescimento tudo é por Deus, tudo por Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Tudo pertence a Deus, a nossa vida, o nosso futuro, o nosso Brasil, o nosso cotidiano. Tudo vem de Deus, do Pai das luzes, né, meus amados irmãos? E hoje eu estou aqui para dizer que nós temos muitas batalhas a vencer. E nós venceremos cada uma delas, em nome de Jesus, mas com muita graça, muita sabedoria, sem conflitos, sem inimizades, né, meus amados? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E no final, o nosso rei, quem governa é o nosso rei, né, irmãos? Por mais que a gente defenda um ponto ou outro, mas no final, a palavra final é Deus, Deus, Deus em tudo, em todos, dono de tudo, dono do Brasil, dono da nossa vida. E em nome de Jesus, todo esse período de tantos conflitos aqui no Brasil vão passar. Em nome de Jesus, Deus vai colocar a paz na nossa nação. Glória a Deus, porque nós cremos no Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quis falar esse pouquinho porque eu me senti, como é que se diz, motivada a falar, porque aqui nós estamos falando tanto de conflito e eu quis conversar um pouquinho sobre o momento que o Brasil está passando, tá, meus amores? Não é defendendo nem A e nem B, eu defendo a paz que vem do Senhor. Aquela paz que excede todo o entendimento. E nós somos luzes do mundo, sal da terra, e podemos fazer a diferença. E termos paz uns com os outros, não somente na igreja, mas em toda a sociedade. E Deus vai usar nossas bocas como instrumento para levarmos a palavra adiante, né, irmãos? Glória a Deus. Olha só, de Hebron, que era tão pequenininha, olha, daqui a pouco Davi estava governando todo Israel, né, irmãos? E a gente vê um exemplo. Eu vou aqui comparar um pouquinho. Jesus saiu de onde? De Belém Efrata, tão pequenininha, mas hoje ele governa sobre tudo, sobre todo mundo, né, irmãos? Jesus veio em forma humana e começou bem pequenininho, numa cidade bem simples, Belém Efrata, tão pequenininha, lá da tribo de Judá, né, irmãos? Que a gente está falando aqui da tribo de Judá. O nosso rei saiu daquela tribo. Ele começou devagarinho naquela tribo, né? Nasceu ali, depois ele expandiu seu ministério. Deus permitiu que ele expandisse seu ministério. Mas Jesus veio defender, né? Veio falar a palavra. Ele teve seus seguidores.
E Jesus sempre falou, olha, se puder, tendes paz com todos. Jesus sempre ali tão tranquilo, de pregar o evangelho, a todos nossa missão dos seus seguidores era pregar o evangelho, anunciar. E evangelho significa boas novas de salvação. Era para testemunhar e falar das maravilhas de Jesus para as pessoas. E hoje nós estamos aqui com a missão dada pelo nosso rei, o rei que saiu da tribo de Judá, para expandirmos. Nós iremos muito, muito, muito à frente. Se Deus quiser, o reino de Deus vai ser expandido por todos os lugares. Em nome de Jesus, muitas almas vão ser salvas. E é a partir de atitudes nossas do dia a dia. Procurar cada dia mais sermos maduros espiritualmente e levar a palavra adiante, porque esse é o nosso objetivo aqui na face da terra. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós recebemos o poder do Espírito Santo, como vimos ontem em Atos 1:8, ali nossos primeiros irmãos receberam a unção do Espírito Santo e saíram anunciando, passaram por vários conflitos. E olha que eles viveram um momento político bem intenso, meus irmãos. Mas o que eles fizeram? Eles não foram perder a questão do tempo deles, com brigas, com confusões, de jeito nenhum. Eles aproveitaram, foi para pregar o evangelho, aleluia, Jesus. Teve hora que Pedro, Paulo falaram de maneira tão ungida de Deus que quase chegaram a convencer, quase aqueles homens grandes que estavam os confrontando. Então nós podemos ganhar muitas almas para Jesus. Fazendo o quê? Anunciando Jesus, levando paz onde está tendo conflito. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós somos isso, nós somos semeadores do bem, semeadores da paz, tá bom, meus amados? E que nós continuemos realmente lutando pelo bem da nossa nação, mas, em primeiro lugar, com o joelho no chão, se relacionando bem com todos, pregando o evangelho, que a gente vai ver um Brasil melhor. Em nome de Jesus, que Deus vos abençoe, me perdoe, eu não estou defendendo nem A e nem B, estou apenas passando para os irmãos que vale a pena nós sermos maduros espiritualmente a cada dia para nós avançarmos. Assim como aconteceu aqui, Davi cometeu vários erros, mas ele nunca deixou de se voltar para Deus, se arrepender e buscar a Deus, e buscar em Deus forças para continuar seu trabalho. E Deus de fato disse para ele, eu vou estar contigo onde você for. Todos os lugares que você estiver, eu vou estar contigo, porque eu te tirei das pastagens, ou seja, eu te tirei de um lugar simples, te coloquei como soberano todo Israel, mas sempre eu estou com você por onde você andar. 2 Samuel 7:8 e 1 Crônicas 17:7. E assim é conosco. Deus nos salvou e vai nos levar muito além, Porque o Senhor sempre estará conosco. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Um abraço, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Perdoe-me pelo áudio demorado de novo. Acabei me empolgando. Perdão, tá? Um abraço.